Legal, invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao senhor primeiro secretário, vereador Claudinei, que proceda a leitura dos expedientes recebidos, bem como das proposições apresentadas. Ofícios do Executivo, ofício do Senado Federal, vários outros ofícios, moção de aplauso do vereador Jefferson Bach, várias indicações de vários senhores vereadores, vários requerimentos de vários senhores vereadores e vários projetos de lei de vários senhores vereadores. Obrigado, senhor secretário. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Senhor presidente, hoje, devido à Comissão de Constituição e Justiça se estender além do normal, não conseguimos ter reuniões de duas comissões que nós teríamos reuniões que é a Comissão de Direito do Consumidor e Segurança Pública e a Comissão de Terrenos de Marinha, Comissão Especial. Gostaria de pedir para a diretoria legislativa para que a gente pudesse marcar essas reuniões para quarta-feira. Quem marca é os presidentes de comissões, senhor vereador. Perfeito. Esse vereador que vos fala está pedindo, solicitando para a diretoria legislativa apenas para efeito de registro nesse plenário, senhor presidente. Tá bom. Uma questão Obrigado. de ordem, presidente. Sim, questão de ordem, vereador Frane. Senhor presidente, eu tenho acompanhado aqui disciplinadamente as nossas sessões e tenho visto que no final, mais nas chamadas fases das explicações pessoais, alguns vereadores fazem questão de nominar todos os que estão presentes, etc, etc, etc. Correto, justo, eu não considero, eu acho isso normal. Ocorre que a sessão começa às 16 horas. E se não tiver 8 vereadores, que são eles os pioneiros, que dão a garantia do quórum para iniciar a sessão, e depois lá no final, alguém fazer os pedidos... Perfeitamente. Né? Então eu só estou querendo fazer essa observação, porque todos os dias, praticamente eu diria assim, 99%, são os mesmos 8 vereadores que dão as condições para a sessão iniciar. Se não iniciar, não tem explicações pessoais. Correto? Exatamente. Correto, Vossa Então Excelência. eu só gostaria de de frisar isso e dizer que a sessão ela corre do começo ao fim e não só da metade para frente. Perfeitamente. Inclusive, eu acho que nós teríamos que ter uma conversa com o presidente ou na reforma do regime. O que faz com que muitos vereadores não fiquem até a explicação é o cansaço de 5 minutos, escrevendo aí 14, 15, dá mais uma sessão. É isso que desmotiva. Agora, acharmos aí 12 minutos ou 3 minutos, né? Até porque explicação pessoais é para o vereador trazer a notícia do bairro, algo que, né? Não para estar falando de vereador, para falar mal disso, não para debater projeto. Explicação pessoais é, olha, lá na Lagoa aconteceu isso, a festa foi assim. Isso é explicação pessoal. Aproveitar para divulgar algo do seu bairro. Enfim, essa é a finalidade de explicação pessoal. Questão de ordem, vereador Tiago. Presidente, eu não concordo. Respeito a sua posição, mas não concordo. Por quê? Com quê? Explicações pessoais, 5 minutos, eu não concordo em diminuir. Por quê? Tá bom, porque tem vários... Não, só um momentinho. É que eu quero começar a sessão. Não. Presidente, é questão de ordem regimental. Vossa Excelência tem, eu acho que tem todo o direito de ter essa posição. Eu não concordo, sabe por quê? Porque muito tempo, às vezes passa o tempo dos horários do partido político. Entra para usar a tribuna, que tem sido frequente aqui. O vereador fica sem o tempo dos horários e aí usa explicações pessoais para fazer o tempo que deve ser feito na Câmara. Só uma levantação, tudo bem. Decorrido pequeno, coloque em votação as atas da sessão dos dias 23, 27, 28 e 29 de março. Os vereadores concordam, permaneçam como se encontram aprovadas. Decorrido pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Solicito o sorteio das bancadas. Primeiro partido, PTB. Vereador Fábio Braga, 2 minutos. Presidente. 2 minutos, vereador Fábio. Obrigado, presidente, vereadores, público que nos assiste nas galerias, pela TV Câmara.
Presidente, vereadores, nessa semana nós tivemos, vocês sabem, domingo em Florianópolis, o maior encontro de micro, pequenas empresas e empreendedores individuais do Brasil. Congresso da Federação da FAMPESC, da qual elegeu, vereador Leila, sua nova diretoria. O empresário Alcides Andrade é o presidente do Movimento Estadual de Micro e Pequenas Empresas. E ficamos 3 dias debatendo políticas públicas em defesa, talvez, do maior segmento econômico do Brasil, que são as micro, pequenas empresas, os empreendedores individuais, vereador Lino, que representam 98% das empresas construídas no Brasil. Foi um evento excepcional, organizado pela nossa AMP Metropolitana, Associação de Micro e Pequenas Empresas, à frente do empresário Peterson Santana. Coroou um grande trabalho feito pelo ex-presidente, o advogado Diogo Otero de Joinville, e hoje o empresário Alcides Andrade assume a Federação de Micro e Pequenas Empresas. Mas, sobretudo, nós tivemos um painel que debateu a reforma trabalhista no Brasil. Tivemos a presença do juiz do trabalho, doutor Marlos, do Paraná, que é o relator da minuta da reforma trabalhista no Brasil. E nos disse em primeira mão que a grande possibilidade da reforma trabalhista ser votado ainda esta semana, ou, quiçá, o mais tardar na semana que vem, né? Para nós, do meio empresarial, trabalhista, está mais que no momento de fazer uma revisão das normas trabalhistas no Brasil, né? Pegamos exemplos claros, inclusive, que a CLT contempla ainda normas referentes ao intervalo de jornada do digitador, ou do datilógrafo, perdão. 30 segundos. Obrigado. Da qual não existe mais e demonstra, vereador Bruno, o atraso que a gente se encontra com relação à legislação trabalhista, precisando urgentemente uma uniformização, mais uma contemplação de várias normativas esparsas, para que a gente tenha uma regulamentação, um marco legal moderno e que contemple as relações de trabalho que hoje acontece, e a nossa legislação trabalhista hoje não contempla mais as relações trabalhistas do Brasil. Obrigado, vereadores. Próximo, vereador Claudinei, PRB. Declina? Declina. DEM, 2 minutos, vereador Miltinho. Senhor presidente, eu só pediria para o segundo secretário, o vereador Dinho, que escrevesse o vereador Afrânio e o vereador Renato também para as explicações pessoais. Explicações vereador pessoais. Lino também. Sendo marcado. Leila. Deixamos claro que quem pede as suas explicações pessoais é o vereador, não precisa do líder. Questão de ordem, mas será registrado. Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria de Questão de fazer ordem, a minha vereador solicitação na inscrição João das Luiz. explicações pessoais. Secretário Dinho, eu gostaria de me inscrever também para as explicações Tá bom. pessoais. Obrigado. Vereador Miltinho, 2 minutos. DEM. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público que nos assiste pela TV Câmara. Eu, infelizmente, meu tempo é curto, mas eu vou falar de um assunto aqui polêmico, que foi do ato do último dia 30, de sexta-feira, da greve geral. Senhores, ontem eu até me dá vontade de rir. Ontem eu estava conversando com um cidadão que é proprietário de um comércio de carne, de um açougue, e ele estava me contando que vendeu 500 quilos de linguiça para o sindicato para fazer o churrasco de sexta-feira. 500 quilos de linguiça. O churrasco de sexta-feira. Ou seja, o pão com mortadela não funciona mais. Agora é pão com linguiça. Um movimento que impediu que trabalhadores fossem trabalhar, que impediu que comerciantes abrissem seu comércio, que parou a cidade para o pessoal do sindicato fazer churrasco ali no lado terminal e fazer festa. Ou seja, uma luta que eles dizem que fazem, que se resume no churrasco. Porque o que foi feito foi colocar fogo no meio da rua para impedir as pessoas passarem. E fazer churrasco, acho que utilizaram o mesmo fogo que eles colocaram no meio da rua, foi o que acendeu o carvão do churrasco.
Porque é um absurdo tu sair de casa de manhã cedo, como trabalhadores que eu presenciei, 5h30 da manhã, 6 horas da manhã na rua, querendo ir trabalhar. A Via Expressa parada porque colocaram fogo, trancaram com pneus e colocaram fogo. SC 401, mesma coisa. Então, senhores, vamos colocar a mão na cabeça e refletir. Aqueles que dizem que querem um país melhor, não é fazendo manifestações e impedindo os outros de trabalhar e colocando fogo na rua que se faz esse tipo de manifestação. Eu concedo a parte, vereador João Luiz. Não? Está terminando? Então, era isso, presidente. Tá bom, obrigado, vereador Mitinho. O senhor quer mais tempo? Então tá bom. PSD, declina. Bloco, vereador Renato, por 2 minutos. Enquanto o vereador Renato sobe à tribuna, senhores vereadores, estou encaminhando a vossas excelências cópia do ofício da Associação Catarinense de Imprensa, vereadora Frane. Conforme já aqui aprovado o requerimento de vossa excelência para a sessão especial, e nela vai ser aproveitado para ser entregado o prêmio daqui Polidoro, de imprensa. E os vereadores estão recebendo o documento enviado por eles com o nome para que a gente vote, né? Gostaria que isso fosse tratado entre a liderança, para que as lideranças possam trazer os nomes dos indicados dos vereadores para ver se tem consenso, porque é um por categoria e tem 6, certo, vereadora Frane? Tá bom? Então, esse documento que vossas excelências estão recebendo, o prêmio vai ser entregue na sessão solene da Associação Catarinense de Imprensa, onde foi aqui, através de requerimento da vereadora Frane. Vereador Renato da Farmácia, 2 minutos. Senhor presidente Cartume, senhores vereadores, público nos assiste, eu trago um assunto aqui hoje que foi noticiado da questão da criação da APAC, que é a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, que depois de 29 anos de existência no país, vai ser colocada agora também em Florianópolis. A APAC se resume nessa cidade num trabalho para que 20 mulheres condenadas em regime fechado e mais 8 mulheres em regime semiaberto possam, dentro de uma residência com recursos do MDB, que é o Movimento de Mulheres do Brasil, formada por empresárias catarinenses, façam um trabalho de ressocialização. Esse projeto de grande importância pelo Brasil, ele procura valorizar muito o encontro com Deus, trabalho e fraternidade. O amor é o fator básico da recuperação. É preciso que o preso queira assumir a exigência e disciplina da casa e cooperar com a recuperação dos demais. É realmente um trabalho fraternal. O método insiste na autoestima e na constância e na solidariedade. Esse trabalho, ele só terá frutos se o Poder Judiciário, junto com o Ministério Público, empresas, igrejas, entidades locais, possam, com a participação de voluntários, fazer um grande trabalho. Um dos requisitos básicos e importantes é que o preso, respeitando qualquer religião que ele a tenha, ele precisa mantê-la e trabalhar exatamente dentro da questão religiosa. Mais ou menos fazendo com que 30 o preso... segundos. Obrigado, vereador. Tenha um norte religioso, isso é de fundamental importância. O método da APAC surpreende, pois já conseguiu alcançar em 90% a recuperação de condenados, por exemplo, em Minas Gerais, que tem vários presídios já, várias casas já com essa situação. E aqui eu vou deixar uma frase, que toda pessoa é maior do que o seu próprio erro, então não é difícil a recuperação. Obrigado, vereador Renato. Próximo, vereador Lino Pérez. Vereador Lino Pérez, 2 minutos. Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, público que nos assiste nas galerias, aos telespectadores em casa que nos assistem no trabalho. O ponto que me traz aqui é com relação à população de rua
que saiu um jornal que dá a entender que, dependendo da frequência, porque existe assim hoje, né, o Centro Pop, existe os albergues, que eu acho que foi um avanço importante da administração anterior, eu acho que faltam mais albergues que um só, e tem hoje o abrigo provisório, que foi uma iniciativa, bela iniciativa do nosso vereador aqui, Tiago, na época, e tem um abrigo provisório, que colocou que quando der 10 graus, aí ele aciona esse abrigo provisório, embora ele acionou há 2, 3 semanas atrás com 15 graus. Eu falei até para a Caterine, que é a secretária, de ser com problema de chuva, umidade, então não dá para pegar só por temperatura, que ela acolheu essa recomendação. Mas assim, apareceu no noticiário que tem uma baixa frequência. Então, eu quero colocar para a secretária e para todos os demais que, independentemente do número, é importante que a secretaria ela faça uma campanha, vá junto às pessoas que necessitam, dizendo que existe esse acolhimento lá provisório. O senhor dá uma parte, vereador Lino? Sim. Vereador Lino, o senhor sabe o quanto foi trabalhoso eu quero apoiar de que nós conseguimos ter o primeiro albergue municipal. A meu ver, essas medidas, elas têm que avançar. Não pode ser medidas paliativas. Sim. Então, no meu entendimento, nós temos hoje mais de 600 moradores de rua. Então, nós temos que estender, inclusive, vereador Lino Pérez, para os bairros. Porque os bairros hoje têm essa carência de um albergue público municipal. Então, acho que eu luto da mesma campanha de fazer um albergue fixo, mas enquanto isso que houver o provisório, nós temos que aumentar a demanda e melhoria, ir atrás, conversar com os moradores de rua em tudo que é lugar, dizendo que existe o provisório, junto com o albergue fixo, claro. Mas o que eu digo é a instalação que está provisória nesse momento ao lado do Centro Pop, que é uma boa instalação, tem os funcionários que estão lá, perfeito. Mas não dá para ficar ao bel prazer esperando que sobe ou baixa a demanda. Tem que falar com eles, tem que ir para 600 moradores que não são acolhidos no fixo, para que eles vão lá a serem acolhidos no centro provisório. Né? Obrigado, vereador Lino. Vereador Leila, 2 minutos. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, no meu tempo de partida aqui vou utilizar para dizer que as manifestações vão continuar sim, inclusive no sul da ilha amanhã, marcado pelas entidades comunitárias e conselhos de segurança, vão manifestar pessoas que estão nessa foto de 6 anos atrás, pessoas que sonhavam com um complexo de segurança no sul da ilha, pessoas que aguardam a construção de uma delegacia de polícia do sul da ilha. Sul da ilha com mais de 100 mil pessoas já morando naquela região. Tem uma obra parada lá do Corpo de Bombeiros. Isso aqui foi mobilização para conquistar hoje o que está lá de pé e caindo aos pedaços. Então a comunidade já não suporta mais ficar esperando e vai para as ruas, sim. É dessa forma que cada vez mais a cultura e a prática da democracia vão fazendo com que as pessoas parem de esperar o gestor público que só promete e não consegue cumprir. O gestor público e os políticos que se comprometem na época da campanha falando que vão sim fazer de tudo, vão lá, sentam com essas lideranças, expõem e manifestam aquela esperança de que agora sim vai dar certo. Quando ocupam seus espaços, em seus cargos públicos, tudo muda. Então, lá no sul da ilha, em nome do seu Carlos Tadeu, do Conseg do sul da ilha, uma pessoa que vem lutado bravamente num problema de saúde, mas vem lutado bravamente, incansavelmente, para realizar o sonho de uma comunidade com quase 100 mil pessoas. Não o sonho dele, mas o sonho da comunidade do sul da ilha, uma região que ainda não tem um distrito policial, que ainda não tem uma guarnição do Corpo de Bombeiros para fazer o atendimento e tem que aguardar o tempo dos piores tempos para o combate ao incêndio, que é de mais de 30 a 40 minutos. Senhores, as manifestações continuam sim e o povo cada vez mais nas ruas. Obrigado, vereador Leila. Vereador Marcelo. Não quer vereador Afrânio por... Não. 8 minutos.
Já foi 246. Oito minutos. Bem, colegas vereadores, eu venho à tribuna. Inicialmente, eu queria me manifestar dizendo que eu recebi a minuta do projeto de lei que o prefeito Jean Loureiro trouxe a público. Aqui está dirigido ao presidente do Sintrazem, o Alexandro, o Alex do sindicato, com relação à mudança da personalidade jurídica, da pessoa jurídica, melhor dizendo, da nossa CONCAP. Esse é um assunto que eu entendo que merece uma boa discussão, com muita cautela. Nós devemos ouvir todas as partes, não só a prefeitura e o sindicato, mas também ouvir outras entidades. E confesso que eu começo a me preocupar na medida em que eu leio o jornal Notícias do Dia, de sexta-feira, e esse jornal traz uma entrevista com uma matéria do jornalista Fábio Bispo, e que o título é Mudança na Gestão da CONCAP. Jean Loureiro enviará à Câmara projeto de lei para transformar empresa em autarquia municipal. É uma empresa de economia mista, a pessoa jurídica da CONCAP, e o prefeito quer transformar em autarquia municipal. No final da matéria, o jornalista diz assim: segundo o Jean, o projeto não altera os direitos dos trabalhadores da companhia, que permanecem sob a regência da CLT. O município tem até 30 de julho para aderir ao refis. Aqui tem duas questões. Quando eu vou ler a minuta, que já está circulando, no seu artigo 16, diz assim: o Poder Executivo criará grupo de trabalho para, no prazo de 180 dias, apresentar estudo sobre o regime jurídico dos empregados da autarquia de melhoramento da capital, CONCAP. Ou seja, a lei abre possibilidades para se discutir o regime jurídico. Então, não é bem da forma como a garantia que o prefeito está dando. Além disso, nós estamos já no dia 3 de julho, o prefeito trouxe a público esse debate, veio à Câmara, eu infelizmente não pude estar presente na reunião, ele veio à Câmara semana passada, se não me engano, quinta ou quarta-feira da semana passada, e a informação que a imprensa traz é que o prefeito tem interesse em mudar o regime para poder se habilitar ao refis, uma situação especial que a empresa estaria entrando para pagar suas dívidas. Ora, hoje é dia 3. Nós vamos entrar em recesso daqui a alguns dias, provavelmente. Nós não temos... o prefeito, isso é falta de planejamento. Porque se ele tem esse interesse, evidentemente, colegas vereadores, ele deveria ter trazido ao conhecimento público da Câmara, dos trabalhadores da CONCAP, da sociedade em geral, esse assunto com muito maior antecedência. Porque me parece, como ele já foi 5 vezes vereador, foi presidente da Câmara, aqui está, de novo,
aquela estratégia do rolo compressor, do Caterpillar. Quem não votar é contra a cidade. Vai ter um prazo exíguo, a coisa tende a ser apresentada, encaminhada de uma maneira rápida, a parte, vereador, porque o prefeito precisa resolver o problema do refis. Há que se lembrar que nós aprovamos o refis já na vez passada. E a prefeitura não pagou, porque havia uma cláusula que dizia assim, se deixar 3 meses sem pagar, ou 3 vezes intercaladas de fazer o pagamento, que era até de 240 vezes, automaticamente ficaria suspenso. Bem, a gestão anterior não honrou o compromisso. Já foi a CONCAP por refis. Já teve ela essa oportunidade. Então agora nós vamos ter que fazer uma discussão, aqui, uma aprovação sumária, com todas as consequências que tem. Uma pergunta, vereador. Primeiramente o vereador Lino, que está na ordem aqui, depois Vossa Excelência. Vereador Maico. Vereador Lino, com a palavra. Posso falar? Não, então, eu quero reforçar a sua fala da antecedência. Porque, embora tenha toda uma argumentação do porquê que tem que ser dessa forma, segundo o prefeito, ficou muito em cima, então eu falei para ele na reunião que, no mínimo, tem que ter uma discussão e acordo do sindicato, Sintrazem, no mínimo, para a gente poder vir para cá, um projeto mais redondo. A outra é a questão de uma perspectiva de regime estatutário também, diz que futuramente, não sei quando vai ser isso, mas isso para os novos contratos. Okay. Então é isso, só esse destaque. Sem o Sintrazem não dá para discutir. Obrigado, vereador. Vereador Maico? Vereadora Franja, acho que é providencial a sua colocação, mas também acredito que seja consenso entre todos nós vereadores, também entre legislativo e executivo, que a situação da CONCAP é uma situação bastante delicada. Queria saber do senhor se Vossa Excelência imagina algum prazo, tempo de discussão, já que a CONCAP carece de urgência e de medidas para que a gente não se surpreenda com um problema maior dentro dos próximos meses, quem sabe. Ok, vereador Maico. Então, eu entendo que isso reflete a falta de planejamento de gestão por parte do prefeito Jean Loureiro, primeiramente. Segundo, nós temos que abrir o canal, nós não podemos dizer de antecipadamente, a discussão tem que se dar dentro dos próximos 10 dias. Não, tem que ser uma discussão que envolva e que aqueles que estão envolvidos se sintam suficientemente esclarecidos e seguros da decisão. Seguros. Porque eu vou dar um exemplo de uma... 30 segundos. De uma questão, não sei se tem algum vereador que possa me ceder mais um tempo. Obrigado, vereador Dausch. Obrigado, vereador Dausch. Eu vou trazer aqui uma preocupação, que é o seguinte. Quando nós falamos, vereador Catume... Mais 2 minutos, PMDB. Obrigado. Quando nós falamos do grau de comprometimento das despesas de pessoal com a receita corrente líquida, já está, nesse cálculo, incluído a CONCAP. Mas está incluído por uma orientação do Tribunal de Contas, não por uma imposição legal, porque é uma empresa de economia mista. Isso sempre trouxe uma dubiedade. Sempre trouxe uma dubiedade. Se uma empresa, a sua folha, a sua despesa de pessoal tem que entrar no cálculo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Hoje está. Mas na hora em que nós transformarmos em autarquia, aí não tem nem discussão. O IPUF é uma autarquia. Ele faz, obrigatoriamente, ele consta do cálculo. Isso significa que nesse aperto, que nós já tivemos a 57%, está se baixando por causa do efeito IPTU no primeiro quadrimestre. No segundo e no terceiro, eu já não sei onde vai parar o grau de comprometimento. Então, eu digo que quando se converte em autarquia, e a CONCAP precisar avançar,
melhorar a sua equipe de trabalho, ainda mais que agora querem virar eletricista, pedreiro, encanador, tudo dentro da CONCAP. Foi esse o modelo que foi apresentado? Como é que isso vai resolver com a demanda que é saúde, educação, crescente, não é? O BID da educação, enfim, tem toda uma discussão ampla a ser feito diante do tema. Não é simples, não é simples. Aí o prefeito diz, não, eu tenho que entrar até o dia 31, senão não resolve o problema. Sinceramente, a minha experiência, uma empresa de economia mista, ela dá muito mais flexibilidade à gestão. Nós temos autarquia, nós temos fundações, nós temos administração. Obrigado, vereadora. Já lhe dei. PMDB, 4 minutos, vereador Tiago Silva. Eu já lhe dei, você. Primeiro, 2 minutos, vereadora Maria da Graça. 3. Vereadora Maria das Graças. Branquinho, tu acha que eu estou muito baixinha? Não, deixa, não precisa. Senhor presidente, senhores vereadores, eu sou uma pessoa muito positiva e eu gosto de subir na tribuna para sempre trazer alguma coisa positiva, né? Fugir um pouco desses nossos embates. Mais ou menos há um mês e pouco, eu também subi na tribuna para fazer um comentário a respeito do Parque do Córrego Grande. A situação lamentável em que haviam sido deixados os animais que estavam lá, sem alimentação, sem um plano de manejo e sem alguém responsável para cuidá-los, que não fossem apenas as voluntárias. Dessa fala surgiu um contato com o superintendente da Floram, o Dr. Mário Davi Barbosa, que prontamente marcou uma reunião e foi adiante, não comigo. Ele chamou todos os interessados, as voluntárias que estão lá há anos trabalhando. Ele achou que essas deveriam comparecer e elas vieram. Mais ainda, a doutora Renata Fortes, representando a CAPRA. Sineta, por favor. E também a presidente da Comissão dos Direitos dos Animais da OAB. Sentamos numa mesa de discussão e eu tenho que dizer para os senhores que eu fiquei muito orgulhosa de estar nessa reunião com esse tipo de voluntários e esse tipo de pessoas. Porque, normalmente, quando algo não vai bem na prefeitura, as pessoas sentam numa mesa de negociações, elas criticam, elas xingam, elas exigem, elas querem as soluções assim do nada para ontem. E não foi o caso, onde elas sentaram e disseram, a situação é essa, o problema é esse, então eu estou aqui e eu quero saber de que forma eu posso contribuir para a gente solucionar esse problema. Se mais segmentos fizessem assim, tudo seria mais fácil. Eu confesso que eu fiquei muito orgulhosa de representar essas pessoas, que não é à toa que foram elas o único segmento que conseguiu botar uma mulher na Câmara. Então, por isso, eu estou aqui trabalhando com muito orgulho em nome delas. Então, dessa reunião, ficou acordado que vamos estender as conversas para o resto da comunidade ali do Córrego Grande, para que cada 30 segundos. Dentro dessa política cooperativa, cada um possa aportar a sua contribuição e que se possa resolver. Então, eu quero agradecer ao doutor Mário e ao seu adjunto, Marquinhos Silva, também, que foram excelentes. Obrigada. Próximo, 3 minutos, vereador Tiago Silva. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, funcionários desta casa,
Senhor presidente, antes de entrar num assunto, eu gostaria aqui de relatar, inclusive presenciei, sabe, vereadora Maria da Graça, que no Jardim Botânico, aqui, Itacurubi, eles não permitem, né, que as pessoas entrem com seus animais. E isso, acredito que deveria ser chamado a atenção, porque eu presenciei um episódio muito triste. Uma moradora, vereador Dinho, foi lá com o seu cachorrinho e não pôde entrar no Jardim Botânico. Isso é muito triste nos dias atuais. A gente vai em qualquer cidade que permite, vereador Khatumi, a entrada dos animais domésticos. Uma parte, vereadora Maria da Graça. Eu já conversei bastante sobre isso, já desde a antiga gestão. Realmente, o senhor tem razão, em outros lugares é possível entrar, porque não existe, talvez, tanto problema de abandonos. Mas aqui, já que nós não temos uma cidadania ainda tão bem construída, existem soluções para isso, desde que a pessoa querendo ingressar no parque com o seu animalzinho, é simples, ela apresenta a carteira com todas as vacinas, o que significa que esse animal não é um risco para a saúde pública, e deixa o seu documento de identidade. E quando ele sai, ele recolhe, né, com o animal, para que ele não deixe o animal lá. Simples, é só questão de ajustar as coisas. Vereadora Maria da Graça, quando nós fizemos na outra legislatura, e essa casa deu um grande gesto na cidadania dos animais, no sentido de permitir, né, a entrada dos animais nos ônibus. Eu vi que o vereador Afrânio apresentou uma emenda, não concordo, vou discutir. Acho que o projeto, quando nós tivemos a oportunidade, fizemos audiência pública, inclusive a senhora participou, as protetoras também participaram, e a coordenadora do Centro de Zoonose também participou. A limitação, vereador Afrânio, ela foi um debate que foi feito na audiência pública, de que é permitido 2 animais por ônibus. Não, o senhor tirou a limitação. Não, mas o vereador Afrânio, o senhor não participou da audiência pública. E não, mas vamos discutir. Tá, vereador Afrânio, o senhor imagina o ônibus com 40 passageiros e resolve os 40 levar os animais. Ou resolvem levar 20. Na audiência pública, vereador Afrânio, eu posso levar a cópia para o senhor, foi debatido, e a vereadora Maria da Graça estava. 30 segundos. O senhor pode fazer uma emenda ampliando para 6 animais, para 10 animais. Agora, não fazer uma emenda tirando o limite de animais por ônibus. Eu não concordo. Uma parte, vereador. Então, eu acredito que a sua emenda, ela pode até querer aperfeiçoar o projeto, que é válida. Agora, vereador Afrânio, na audiência pública, a vereadora Maria da Graça estava lá presente. Nós colocamos o que é, inclusive, da ANAC nos aviões, que limita em 3. E nós tínhamos que colocar em todos os projetos. Obrigado, vereador Tiago. Próximo partido. Questão de ordem, senhor presidente. PSC, vereador João Luiz. Questão de ordem, senhor presidente. Ordem, vereador. Senhor presidente, Vou ceder para o vereador Bruno Souza. O vereador Tiago Silva veio à tribuna falar sobre o projeto de lei referente... Qual é a questão de ordem? É questão de ordem. Farei a questão de ordem na sequência. Estou embasando a minha questão de ordem, senhor presidente. O vereador Tiago Silva traz um projeto de lei bastante relevante, que é poder trafegar com animais dentro dos ônibus coletivos. E eu observei que esse projeto de lei, que eu não me recordo o número, gostaria de pedir para a diretoria legislativa para que ele tramitasse também na Comissão de Defesa do Direito do Consumidor. Não está previsto a tramitação nessa comissão. Qual o senhor presidente? Vossa Excelência faz o requerimento por escrito e caminha ao presidente. Pediram, segundo a diretoria legislativa, pediram para que eu fizesse isso em plenário, de forma oral. Estou fazendo aqui, a Vossa Excelência, a diretoria legislativa. O correto é por forma escrita, mas assessoria, como é que vai fazer formal e vai chegar no presidente? Mas está feito o registro, a diretoria legislativa. Gostaria muito de tramitar essa comissão, até para fortalecer esse projeto que é bastante importante. Obrigado, senhor presidente. 6 minutos. Boa tarde, senhores. Eu também venho a essa tribuna para falar sobre a suposta ou pretensa manifestação da última sexta-feira.
a tal greve geral que reuniu meia dúzia de pessoas. Venho falar dessa manifestação por que isso nos afeta e como isso relativiza a liberdade das pessoas. Na SC 401 e na BR 282, as pessoas foram impedidas de trafegar. As pessoas foram impedidas de ir e vir. Ora, o que são isso além de pequenos ditadores? Pessoas que acreditam que têm o poder, a autoridade de impedir quem não concorda da sua manifestação de ir e vir. Nós temos, por acaso, algum tipo de tribunal que julga qual pauta é válida e qual não é válida para limitar o direito de ir e vir das pessoas? Não temos, senhores. É por isso que o direito de ir e vir, a liberdade, não pode ser relativizada. Não tem como ser. E é curioso também, relativizando essa liberdade de ir e vir, justamente pessoas que, por um motivo político, sim, uma motivação política, porque pergunte para qualquer um desses manifestantes se a mesma delação que imputou os crimes de Temer à presidência, essa mesma delação, a parte que cabe a Dilma e Lula, também são válidas. Pergunte a esses manifestantes. Eles dirão que não. Querem fora Temer, mas atacam a Lava Jato. Querem fora Temer, mas não querem nada para os aliados. Não, senhores. Por uma motivação política, você impedir alguém de ir e vir, você impor aos outros a sua pauta, você falar que não, você não irá passar, você irá esperar aqui, irá ficar parado no trânsito, porque eu acho que a minha pauta é importante, mesmo que você não queira. Esse direito de ir e vir não pode ser relativizado. Por isso, a polícia militar, a polícia rodoviária, tem que agir rápido para desobstruir qualquer via parada dessa forma. São pequenos ditadores, senhores. São pequenos ditadores. E o pior disso tudo, temos diversos políticos que apoiam, acham isso bonito. Sinceramente, como que qualquer político profissional que faz parte de um parlamento ou de um executivo, pode apoiar essa limitação, uma atitude autoritária dessa. Porque eu quero ver qualquer pessoa me provar, me argumentar moralmente que isso não é autoritário. Você impedir alguém de ir e vir. É um abuso, é autoritário, é vandalismo, é depredação. Isso é malandragem. Sexta-feira, dia útil. Por que não foram aos domingos? Por que não fazem aos domingos? Tiramos uma presidente assim. Para quem quer Aécio, Temer, Lula, Dilma e todos os demais corruptos na cadeia, eu deixo aqui um convite. Dia 27/8, estaremos todos nas ruas. Sem seletividade. Queremos punição para todos. Não como esses que vão à rua, que querem aos aliados tudo, menos a lei. Aos inimigos nada, só a lei. Como? Então, dia 27/8, quem realmente apoia os movimentos, apoia a luta pela corrupção no Brasil, tem que estar na rua. Parte, vereador. Eu também quero trazer um outro assunto, que também está correlacionado a isso. Uma vergonha, eu peço para a TV Câmara que possa focalizar isso aqui. Um ataque a uma bela iniciativa do vereador João Luiz. O ataque é uma grande iniciativa, uma ideia que resolve grande parte dos problemas que nós temos hoje com fila de creche, ou tenta resolver, uma iniciativa louvável do vereador, mostrando, vereador, o senhor com um projeto desse, mostra que o senhor não trabalha para grupo de pressão, que o senhor não trabalha para minoria organizada, o senhor trabalha pela população, o senhor quer vaga em creche. E como bem foi falado aqui dessa tribuna hoje, o nosso limite da lei de responsabilidade fiscal está extrapolado. Isso não é algo momentâneo. Provavelmente, esse é o novo paradigma da nossa gestão pública daqui para frente. Ou seja, não temos mais como fazer contratação por um bom tempo. E essas mães que estão sem vagas, 3.221 crianças sem vagas, o que elas fazem, vereador? Qual a sugestão desses que fazem isso aqui? Qual a sugestão deles?
eles querem, senhor vereador, é garantirem uma reserva de mercado. Eles não querem que ninguém ofereça vaga além deles. Não estão interessados em solucionar o problema da educação ou entregar vagas para quem precisa. Não. Estão empenhados em garantir o seu poder sindical. Apenas isso. Então, vereador, venha aqui lhe prestar apoio e dizer, continue firme. A sua proposta é válida, sua proposta tem mérito e deve sim ser aprovada nessa casa. Porque nós precisamos pensar justamente nisso. Só dar uma parte, vereador. Precisamos entregar vagas para quem precisa. Essa casa não pode trabalhar para grupo de pressão. Nós estamos aqui para trabalhar para essa maioria silenciosa, como as mães que estão precisando vagas em creche. Uma parte... Vereador, Thiago, só rapidamente, o senhor quer os 2 minutos do PR? Eu aceito. Passa 2 minutos do PR para ele. Vereador Bruno, eu acredito, sexta-feira foi um dia muito triste para a Justiça. Por que triste? Não prenderam o Aécio, devolveram o Aécio para o Senado em menos de 50 dias. Nós tivemos episódios aqui nessa casa em que 2 vereadores foram afastados. Um por 1 ano e o outro por 9 meses. Como é que explica o STF em devolver o Aécio por menos de 50 dias? Verdade, como é que se explica isso? Sim, verdade. Como é que se explica o Aécio? E aqui não quero entrar no mérito de partido, porque eu acho que quem comete os erros, seja partido A ou B, tem que pagar pelos seus erros. As pessoas que cometerem malfeitos, que paguem pelos seus erros. Agora, devolver o Aécio por menos de 50 dias afastado, prenderam a irmã e não prenderam ele, ainda devolveram ele para o Senado, o Senado tem que caçar ele. Tem que caçar. Vereador, não só isso, né? Nós tivemos aí diversos outros políticos também soltos, apesar de todas as evidências e todas as condenações, mas eu concordo com o vereador. Nós não podemos ter político de estimação, não. Nosso combate contra a corrupção deve ser sistêmico, deve ser contra todos. Aonde ela estiver, nós temos que ir atrás. Não podemos ter partidos aliados, distinguir a moral dos aliados e a moral dos inimigos. A nossa moral e a deles. Isso não pode existir. A lei é para todos e a moral é para todos. Senão, não é um valor. Senão, não é um princípio. Ou é universal ou não é um valor. É só demagogia. Muito obrigado. Bancada do PSDB. Vereador Maicon Costa, por 4 minutos. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Pedrão. Senhor presidente, hoje passou pela Comissão de Constituição e Justiça a primeira discussão de um projeto que se pretende criar o cargo comissionado de Procurador-Geral da Câmara Municipal de Florianópolis. Esse projeto foi proposto por 3 dos 5 vereadores que compõem a mesa diretora. E eu gostaria de indagar a Vossa Excelência se há necessidade de se criar esse cargo. E se tiver necessidade, gostaria que ela fosse manifestada por escrito, porque na justificativa do projeto, que é um projeto que causa um alto impacto financeiro para a Câmara Municipal, a justificativa do projeto, senhor presidente, ela é esdrúxula. Ela não deveria nem ter sido impressa para economizar o papel, porque realmente é um absurdo. Então, eu deixo esse questionamento feito e peço para que Vossa Excelência, junto com a mesa diretora, possa trazer a razão, a explanação de motivos que levaram a propor esse tipo de projeto. Muito obrigado. Feito o registro, vereador Maicon Costa, por até 4 minutos. Colegas vereadores, público que nos assiste, antes de entrar no assunto que me traz à tribuna nesse momento, eu queria utilizar o espaço do Partido da Social Democracia Brasileira para dizer que eu não concordo, isso é uma opinião pessoal, não concordo com a decisão do Supremo que reconduz o senador Aécio Neves ao Senado da República. Tempos atrás, a gente viu o senador Delcídio do Amaral tendo
uma punição exemplar. E é nesse sentido, senhores, que a militância do PSDB, de todo o Brasil, a militância que vive a social-democracia de verdade, exige que se faça também, dentro do PSDB, justiça. Que essa mensagem chegue a quem tem que chegar, às lideranças do Partido da Social-Democracia. E eu jamais me calarei, deixarei de expressar o meu posicionamento pessoal nessa tribuna ou em qualquer outra instância partidária. Senhores vereadores, senhora vereadora Maria da Graça, um assunto que me deixou muito feliz foi tratado na última quinta-feira no gabinete do prefeito Jean Loureiro, ali na Tenente Silveira, número 60, junto com a Zurich, empresa suíça de altíssima credibilidade, junto com o vice-governador do estado Pinho Moreira, Eduardo Pinho Moreira, para tratar do novo terminal de passageiros e também de cargas do Aeroporto Internacional Hercílio Luz. Pude, junto com outros vereadores, explanar um pouco sobre o meu sentimento do novo aeroporto e também do novo acesso. Estavam lá presentes vereadores como João Luiz da Bega, vereadores do sul da ilha, o Lela, vereador Herade, vereador Dalmo também compareceram lá, e vereador Fábio Braga, vereador Gabrielzinho talvez chegou posteriormente à minha saída. Eu acabei saindo muito rapidamente por uma reunião da Comissão de Segurança Pública sobre os excedentes da Guarda Municipal, mas eu queria externar aqui para vocês o meu sentimento de felicidade, vereador João Luiz da Bega, quando eu tenho certeza que uma empresa de altíssima credibilidade como a Zurich vai levar a sério uma obra que já deveria ter sido levada a sério por outras empresas como a Espaço Aberto, que infelizmente não levou com maestria, não levou com zelo pela coisa pública, uma obra tão importante e tão relevante como um novo aeroporto internacional Hercílio Luz. Me criei nas adjacências do aeroporto, meu pai era aeroviário, por muito tempo trabalhou na Varig, também trabalhou em empresas como a Avianca, e o meu sentimento é que aquela obra é muito importante, não só para nós, florianopolitanos, mas para toda a sociedade catarinense. E queria aqui, nesses poucos minutos que me restam ainda, dizer que estou muito feliz que a gente terá credibilidade para tratar desse assunto e de tantos outros assuntos que envolvem a questão do novo acesso do aeroporto. Para fechar a minha fala, eu acabo corroborando com a fala do vereador Lela, que fala sobre a nova unidade, ou a unidade do sistema de segurança no sul da ilha. Com mais 30 segundos, vereador. Obrigado, senhor presidente. Tão debatida já pela figura icônica, podemos dizer assim, do senhor Carlos Tadeu, da comunidade do Pântano do Sul, que há muito vem lutando por uma unidade de segurança pública que aglutina bombeiro, polícia civil e a 3ª companhia da polícia militar. Senhores, estaremos lá presentes nesse ato. O senhor dá uma parte, vereador? Poucos segundos que me faltam, vereador Tiago Silva. O vereador Maico, eu parabenizo e agradeço que de uma vez por todas saiu essa privatização do aeroporto. Terminado o grande expediente, passamos ao prolongamento do expediente. Solicito, senhor primeiro secretário, que proceda à leitura do requerimento da pauta. Lembrando que estão em discussão os requerimentos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Já discutidos os vereadores Afrânio, Maicon Costa e Tiago Silva. Está escrito o vereador Lino. Só a leitura dos seus requerimentos. Questão de ordem, presidente. E vereador Lino por até 5 minutos para discussão. Só a leitura, primeiro secretário. Questão de ordem, presidente. Só um pouquinho. Estão em discussão o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Já discutiram o vereador Afrânio, Maico Costa e Tiago Silva. Está escrito o vereador Lino. Discussão em bloco dos requerimentos, tá? Só dá uma lida do 1 ao 6. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Senhor presidente, gostaria de solicitar, não apenas nesses aqui, mas nos próximos, dos 7 até o 18, é isso?
do número 7 até o número 18, que fizéssemos a discussão e também a votação em bloco, uma vez que são requerimentos Acabando muito a discussão similares. e votação dos 6 primeiros, eu coloco o seu requerimento em plenário. Questão de ordem, senhor presidente. Temos vereador na tribuna? Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, só tiro uma dúvida, senhor presidente. Qual é os requerimentos que estão sendo discutidos? Do 1 ao 6. Do 1 ao 6. Questão de Todos ordem do Maicon Costa, né? Senhor presidente, só gostaria de justificar minha ausência. Vou rapidamente ao Executivo, junto com o vereador Jefferson Bach, para receber a deputada Giovanni de Sá, para o encaminhamento de uma emenda ao Executivo, uma emenda parlamentar. Na sequência, retorno para o Parlamento. Obrigado, senhor justificado a sua ausência. Em discussão, os requerimentos, o vereador Lino pede por até 5 minutos. Vereador Maicon Costa, vereador, eu vou me referir a esses requerimentos referente ao vereador Maicon Costa sobre a questão dos... Só podia esperar um pouquinho, só para... Bom, o vereador, 3 requerimentos aqui se referem ao acesso sul da ilha, que é com relação ao aeroporto. Eu queria dizer que nós estamos acompanhando isso no nosso mandato e as comunidades locais, que é do loteamento Santos Dumont, já desde os anos 50, houve financiamento da Caixa Econômica Federal. E ali eles têm estudos, vereador Maicon, que eu quero colocar na mesma direção sua, que você está pedindo um expediente, né, solicitação de informação para o ICMBio, que alega aquela área de preservação, APP. Então, havia um traçado, para quem não conhece, que vai para o aeroporto, antes do Havaí, havia um desvio que, vamos dizer, englobava o loteamento, saía na borda, né, na borda da APP, e, vamos dizer, desviando o loteamento que tem financiamento desde há mais de 50 anos. Aí houve um outro que cortou a Santos Dumont, deixando uma parte, vamos dizer, para ser desapropriado ou não, ou ser desativada aquela outra região, o que afronta todos os financiamentos das populações locais. Depois se fez um traço intermediário, que é entre o extremo de englobar todo esse loteamento e esse corte mais abrupto para dentro do loteamento. Bem, de qualquer maneira, a comunidade se dirigiu ao procurador federal, vereador Maicon, que é o procurador Valmor, e não chegou a uma conclusão. O ICMBio tem uma posição, há uma divergência de vários posicionamentos, no caso do procurador Valmor, tem que verificar a doutora Ana Lúcia Hartmann, o ICMBio, enfim, porque a comunidade local tem um estudo de que aquela área não é de área de preservação permanente e nem de influência de maré. Entendeu? E tem um estudo muito profundo sobre isso. Então, eu sei que o vereador Maicon está acompanhando isso de perto, é da região, e eu quero apoiar no sentido de preservar, vamos dizer, o que se adquiriu na época, na medida que há uma imprecisão, e eles provam que não é área de preservação, de que possa o ICMBio e a Procuradoria Federal escutar os moradores, junto com o vereador Maicon, todo aquele vereador que pudesse se acionar. Sim, vereador? Obrigado pela parte, vereador Lino. O senhor foi muito feliz nas suas colocações, trouxe até com bastante propriedade o assunto. Queria apenas ressaltar que o parecer do ICMBio não tem nenhum estudo com embasamento mais profundo, é apenas um parecer de alguns técnicos, contrário ao que os moradores desenvolveram no seio da Associação de Moradores do Loteamento Santos Dumont, a Almoçade, e no seio da Almocar, a Associação de Moradores e Amigos do Carianes, a qual eu tive a honra de presidir. Essas duas instituições, essas duas entidades, elas possuem profundidade muito maior do que o parecer, infinitamente maior do que o parecer dos técnicos do ICMBio, que deveriam usar dessa ferramenta utilizada pelos moradores, o grupo de estudiosos, para ter um embasamento, não desconsiderando o que a sociedade civil é capaz de fazer. Fico muito feliz de tê-lo nas fileiras da luta por que esse traçado seja no local mais justo, e também dizer, vereador Lino, que os próprios moradores têm combatido invasões em áreas que são suas. Imagina, o senhor ter uma escritura pública, um registro no cartório de imóveis, financiar na Caixa Econômica, não poder construir e ainda ter que combater invasões e ocupações na sua própria terra, que o senhor talvez tenha passado a vida inteira para adquiri-la. Perfeito. Então, só para reforçar assim, ó, nós temos um parecer, exatamente, com certas imprecisões do ICMBio, nós temos, no mínimo, 2 estudos
Um até são meus ex-alunos, que é a Nelise, que são professores do IFSC, fizeram um estudo técnico a respeito, e tem um outro estudo que fizeram baseado, inclusive, em estudo geológico, de professores da Universidade Federal, que tem vasta experiência na área. E eles detalharam isso profundamente, eu tive acesso. Hein? Exatamente. Então, acho que há um embasamento muito profundo técnico que o ICMBio gostaria que acolhesse, no mínimo, respeitando o estudo que foi feito, técnico, daquela região, que prova que não tem influência de maré. Aí tem a questão da pré-mar, que é outro assunto paralelo, né? E com relação, portanto, não justificaria a área de preservação permanente. E, além disso, aspecto jurídico, que o governo federal, através da Caixa Econômica Federal, devia atentar na época, não se ateve. Se a área de preservação podia liberar financiamento para a região. Então, mais 30 segundos. Nesse sentido, eu quero, embora isso aqui é um expediente, nós temos aqui aprovado automaticamente, mas eu só queria aprovar no sentido da solicitação de informação que o vereador Michael faz, junto ao ICMBio, para que eles comprovem, baseado no estudo que a comunidade está fundamentando e encaminhando a esses órgãos e à Procuradoria Federal, dizendo ali que não é área de preservação e respeitar o direito de propriedade ali, baseado em financiamento do próprio órgão público federal. Né? É isso. Questão de ordem, senhor presidente. Vereador Michael. Senhor presidente, muito feliz a colocação do vereador Lino, do Partido dos Trabalhadores. Isso mostra a maturidade dessa Casa Legislativa. Diante disso, e dada a relevância que esse assunto tem para a cidade, em especial para o sul da ilha, esse embasamento, o vereador Lino, que é um arquiteto de formação, tem um conhecimento urbanístico profundo, gostaria de pedir o registro na íntegra das palavras do novo vereador. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir, dou por encerrada a discussão. Em votação, os requerimentos em bloco, do 1 ao 6. Os vereadores concordam, se encontram aprovados. Questão de voto, senhor presidente. Coloco o requerimento do vereador Pedrão em... Qual é o requerimento? O requerimento é só sobre a discussão, né, Pedrão? Do 7 ao 18. Votação... Não, eu encaminho o requerimento para discussão e votação não, que eu vou pedir voto em destaque. Só em discussão, então. Pode ser, vereador Pedrão? O seu requerimento? Pode ser, então... O vereador Katumi já pode solicitar os destaques, que aí nós já agilizamos os que não estão. Posso, sem problema nenhum. Não, vamos discutir na hora de votar. Tá bom, pode ser também. Quais são os destaques, vereador? Todos. Todos. Coloco em discussão o requerimento do vereador Pedrão para discussão dos requerimentos do 7 ao 18 em bloco. Os vereadores concordam? Permanecem se encontram aprovado. Em discussão, os requerimentos. Vereador Maicon Costa, por até 5 minutos. Vereador Lino Pérez, depois. Do 7 ao 18, todos os requerimentos que estão na pauta. Vereador Afrânio. Questão de ordem. Pela ordem, vereador Afrânio. Questão de ordem, presidente. Pela ordem, vereador Afrânio. Eu quero solicitar que Vossa Excelência arquive o requerimento de número 10 de minha autoria. A solicitação do propositor, requerimento número 10, arquivado. Por solicitação do vereador. Então, estão em discussão o 7, 8, 9 e... Coloco o requerimento em plenário. Os vereadores concordam que se encontram aprovado. Desculpa, vereador Lela. Estão em discussão os requerimentos 7, 8, 9 e do 11 ao 18. Vereador Maicon Costa, por até 5 minutos. Vai te escrever? Tem que discutir, porque eles vão derrubar. É melhor a gente perder atirando do que... Senhor presidente, gostaria que Vossa Excelência me escrevesse para a discussão. Ok. Está escrito vereador Lino, vereador Tiago Silva e vereador Afrânio. Silêncio, silêncio, vereador na tribuna. Silêncio no plenário. Senhor presidente, só confirma para mim a discussão, os requerimentos
7, 8, 9 e do 11 ao 18. Vereador, silêncio, por favor. Senhores, eu vejo aqui vários requerimentos bem relevantes. Requerimentos do vereador Lela, vereador Lino, do vereador Renato da Farmácia, outro do Lino, vereador Wanderlei Farias, 2 requerimentos aqui, vereador Bruno Souza, especial de questões ligadas à segurança viária, ao DEINFRA. Mas eu vou me ater a um assunto, discussão do requerimento de número 11, de minha autoria, que versa sobre o plano diretor participativo. Esse requerimento ele foi produzido, eu tive a oportunidade de ser convidado por um grupo bastante homogêneo, bastante plural. O presidente do Conseg Carianos encontra-se aqui nas galerias, e ela esteve presente nessa reunião há uns 4 sábados atrás, mais ou menos, se eu não me engano, talvez um pouco mais. E aqui também, ao lado dela, o João Manuel Nascimento, advogado que tem bastante propriedade nesses assuntos. E esse requerimento ele visa discutir, debater o descumprimento das diretrizes comunitárias participativas do plano diretor. Eu, enquanto presidente da Associação de Moradores do Bairro Carianos, da AMOCAR, perdi as contas de quantas audiências públicas eu participei, vereador Catume, do plano participativo, do plano diretor. O senhor, vereador Catume, já veio a essa tribuna e foi cirúrgico na sua colocação em relação à interferência que o Ministério Público Federal, que outros órgãos do Judiciário têm sobre uma matéria que deveria ser participativa, mas que virou uma novela mexicana, a quais eu já nominei aqui, e a qual eu gostaria de dar destaque, até em analogia a uma procuradora do Ministério Público Federal. Gostaria de destacar essa novela, A Usurpadora. A Usurpadora, novela mexicana, que os senhores podem fazer uma analogia com a procuradora que atende 5, 6, aquele cara da mala do Pântano do Sul, eu não sei qual é o nome dele, não me recordo, que nas audiências públicas, é esse mesmo, que não vale nem eu guardar o nome daquele cidadão, de tantas baboseiras que aquele camarada fala, porque o cara que não tem equilíbrio nas colocações, que não sabe ouvir os dois lados e que não sabe mediar, jamais, vereador Herádio, deve exercer uma função de uma associação de moradores. Porque ninguém é dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. Se eu for convencido, se alguém me convencer que eu estou errado, eu mudarei de opinião. Então, senhores, esse requerimento de número 11, ele visa debater, discutir o não cumprimento das posições comunitárias, das preliminares, das posições comunitárias que nós temos, as diretrizes nessa Casa Legislativa. Infelizmente, as diretrizes comunitárias não foram cumpridas. E o plano diretor, vereador Bruno Souza, vereador Gabrielzinho, demais vereadores, esse plano diretor, ele parece muito ser construído em um gabinete no Ministério Público Federal. E aí eu tiro o chapéu em uma posição do juiz Marcelo Cras Borges, quando ele chamou a atenção da procuradora Ana Lúcia Hartmann, que não conhecia a realidade de consolidação de 40 unidades consumidoras no bairro Carianos, por exemplo, que já estavam consolidadas em uma área com registro no cartório de imóvel, financiado pela Caixa Econômica Federal, com estrutura viária adequada, e ela dizia que lá era uma área de invasão. Ela não sabia do que se tratava. Ela simplesmente deu o seu parecer com a bunda na cadeira, sem conhecer a realidade.
Senhores, eu sei que às vezes eu pareço agressivo nas minhas colocações de embate com o Ministério Público Federal, que muitas vezes faz o seu ofício de forma adequada, de forma eloquente. Mais 30 segundos, vereador. Obrigado, senhor presidente. De forma eloquente, de forma adequada, como eu já disse, mas precisa conhecer na prática o dia a dia e considerar as questões urbanas já consolidadas do município de Florianópolis. Não conhece? E do auge das suas cadeiras confortáveis, trazem um desgaste social gigantesco para diversas comunidades. Em discussão, os requerimentos, vereador Lino Pérez. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Fran. Senhor presidente. Lino Pérez, vereador. Com relação ao requerimento de número 13, eu peço a atenção, inclusive, do vereador Catume, porque no momento em que o regime de urgência foi aprovado, do projeto de lei 16.998, eu fiz um questionamento ao presidente da sessão, na época era o vereador Catume, e questionei dizendo o seguinte: se matéria codificada poderia ou não ser levada à condição de regime de urgência. Ele pediu 10 minutos, fez a consulta à equipe técnica de atuação aqui no nosso plenário e chegaram numa conclusão que sim, que o regimento permitia. Depois eu conversei com o procurador da casa e eu mesmo fui estudar um pouco mais a matéria e a posição do procurador e o meu convencimento é de que regime de urgência não cabe para a matéria codificada. Tanto o plano diretor como a matéria de tributação que tem a ver com orçamento. É exatamente vinculado ao orçamento. Então não cabe. A receita, lógico. Não cabe, exatamente. E eu gostaria de ouvir a sua posição, presidente, para que esse requerimento, eu sinceramente, nós vamos discutir ou não, se vai à votação ou não, mas eu gostaria de uma posição balizada de Vossa Excelência a respeito daquele meu questionamento. Na época, o vereador Catume disse assim: olha, nós vamos aprovar, se não puder, a gente, sim ou não. Eu disse, entendido e acordado, inclusive foi a palavra que eu usei naquela época. Agora ele está aqui pipocando, está discutindo esse assunto novamente, então eu gostaria de saber como é que nós vamos tratar o requerimento 13. Ok, eu vou chamar, eu confesso ao senhor, a Vossa Excelência, que eu não sabia do caso, até porque eu não estava presidindo na época, mas eu vou solicitar um parecer da Procuradoria agora, vou até chamar o Xirém aqui, ver se ele está na casa, a gente possa dialogar junto. Obrigado, senhor presidente. Para não fazer nada de errado. Muito obrigado, vereadora Fran. Vereador Lino, por até 5 minutos. Senhor presidente, vereadores que aqui se encontram, público nos assiste e aos telespectadores. Eu comento aqui, no caso, existem 3 requerimentos da minha autoria, que o primeiro é sobre audiência pública sobre a Eduvieira, o anel viário em torno do maciço do Morro da Cruz, que já teve, se não me engano, 2 consultas públicas por parte da Prefeitura, mas há muitas dúvidas com relação a esse projeto, que eu particularmente participei durante 9 meses pela comissão da Universidade Federal, coordenando o grupo de estudo da mobilidade urbana GEMURB, e na época, e ainda continua, várias dúvidas. Por exemplo, a via passa, para quem não sabe, raspando o prédio do Centro Tecnológico, que tem sérios problemas sonoros e acústicos. A proposta que nós tínhamos feito como técnico da universidade era um rebaixamento ali, para evitar esses impactos. Mas mesmo que seja na superfície, tem problema das estações, do problema da como articula o trânsito em torno da universidade, etc. Então, nesse sentido, e a comunidade está reivindicando lá, porque não é só o projeto em si, que tem problema sério, que o projeto não foi debatido na comunidade universitária, nem no entorno, como também um plano de contingência para as obras. As obras foram liberadas sem aprovar o projeto. Então, esse é o primeiro ponto, porque dessa audiência, que não é minha, mas a demanda da comunidade local e da região e da universidade. Vereador Lino, o senhor me dá uma parte? Sim. Rápido, que eu tenho mais 2 requerimentos. Para aproveitar o estudo que foi feito da Universidade Federal, quando concedeu
o terreno para a prefeitura. Isso. Então, gostaria que o senhor anexasse e que o senhor possa pedir à Universidade Federal, porque teve um estudo feito lá dentro da universidade para a doação do terreno. Então, que o senhor pudesse anexar já esse estudo, que já foi feito dentro da Universidade Federal e que autorizou o terreno da universidade, e que a reitora, antes de sair, a reitora Rosilane, ela permitiu. E eu me lembro que tinham alguns estudos e que Vossa Excelência possa ter acesso a esses estudos para anexar e tirar as dúvidas de Vossa Excelência. Perfeito. Não, eu fui contra essa decisão na época, porque eu fui contra. Porque eu fiz parte, ela por pressão da imprensa local e do prefeito, dizendo que ela estava contra a cidade, ela resolveu liberar, ainda que o projeto tinha que ser discutido mais profundamente. E agora as obras foram feitas lá, cortando árvores, inclusive antigas, e o impacto lá na área, sem o projeto ser discutido no projeto executivo. Nesse momento, a Universidade Federal está agora que está analisando tecnicamente pela DEPAI o projeto executivo. E há várias dúvidas da comunidade local no entorno. Bom, então, nesse sentido, a audiência ela é técnica também, não é só do ponto de vista mais amplo, social, e como é que vai implantar a obra, que é um plano de contingência de obra que não tem. Então, isso primeiro é a audiência pública, talvez tenha que fazer outras, mas acho que essa aqui já há muito tempo urge essa audiência pública. O segundo ponto é com relação, que eu solicito aqui, é que venha o secretário Roberto Garcia, da Infraestrutura, vir aqui ao plenário para explicar como é que estão as obras do PAC. Esse é outro problema também, as obras estão faltando 10% a 20% ainda para concluir. Existe um inquérito por parte do Ministério, parte da AGU, sobre irregularidades das obras. Então, nós temos que ver o que aconteceu. Então, é mais ou menos que ele vem aqui na casa para poder expor isso. Existe um requerimento do vereador Tiago de uma audiência das obras do PAC. Exato. Então, nós temos que ver como coadunar esses dois pontos, de ele explicar para a sociedade... Vereador Lino, só para contribuir com o seu... Se foi aprovado o seu requerimento. Com o seu pronunciamento. Nós aprovamos, na última quarta-feira, uma audiência pública para tratar sobre as obras do PAC. Isso. Eu já conversei com o vereador Fábio Braga, que é o presidente da Comissão de Viação, para que possa ser feita essa audiência na Comissão de Viação. Isso. Mas gostaria também de conversar com a Comissão de Orçamento. Por quê? Porque hoje as obras elas estão paralisadas. Isso. Tá? Presidente, se o senhor puder restituir o tempo do vereador Lino, porque está difícil aqui. Porque está difícil, presidente. Um minuto. Então, vereador Lino, no meu entendimento, nós temos que fazer a audiência conjunta. Isso. A Comissão de Viação e a Comissão de Orçamento. Por quê? Porque nós temos que se unir agora em esforços para conseguir o orçamento federal para reativar as obras do PAC que estão paradas. Perfeito. Quer dizer, ele pode vir aqui ou ir na audiência pública. Eu posso discutir isso aí. Mas é importante que ele se apresente publicamente o que aconteceu na época. Só quero dizer, o vereador Tiago, eu já promovi no ano retrasado, uma audiência pública na Escola Técnica, por esta casa. E na época saiu uma comissão para apurar tudo que aconteceu com as comunidades locais. E aí nós tínhamos que eu pedi ao vereador Tiago que pegasse as deliberações daquela audiência, as conversações com o juiz Bertual, promotor federal, e a gente fazer um avanço nisso, inclusive até com o esforço do nosso senador Dário Berger. Senhor presidente, está um ruído aqui, que eu não estou... os públicos de casa que estão nos assistindo, eu estou obrigado a interromper, porque aqui fica difícil expor. Eu dei um minuto para o senhor. Um minuto a mais? Já dei. Porque de novo, não consigo exercer os minutos que foi dado. Desculpa, então... Tá, mais 30 segundos, pelo menos. Mais 30 segundos para Agradeço. o vereador. Então, o que eu estava colocando é no sentido de que façamos um grande mutirão. A pegar as deliberações nossas da audiência pública anterior e dar consequência, e através dos senadores do Estado, certo? Paulo Bauer, principalmente o Dário Berger, que já foi prefeito da cidade, poder recuperar os recursos faltantes e corrigir as falhas de obra, que teve obras que fora das normas técnicas, descontinuidade, etc. Vários aditivos, enfim. Então, que é isso que a AGU está solicitando, o órgão federal de fiscalização das obras da União. Então, esse é o ponto. E terceiro, que não vai dar tempo, só quero parabenizar o requerimento do vereador Lela sobre surdos, audiência. Nós estamos promovendo, nós estamos uma audiência pública dos cegos, sobre autodescrição.
Onde é que está o vereador Lela? Então, acho que quero me somar na mesma direção de aperfeiçoar esse setor da população com deficiência. Em discussão, os requerimentos. Vereador Tiago Silva, por até 5 minutos. É o último de hoje. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, eu subo na tribuna para parabenizar o vereador Lela sobre a audiência pública em que ele pede aqui na Comissão de Direitos Humanos para que a gente possa debater a questão do morador de rua. Vereador Lela, parabenizo Vossa Excelência, mas trago também uma bagagem de conhecimento de ter feito o primeiro albergue público municipal. Nós não podemos ter um olhar centralizado de somente um albergue no centro de Florianópolis. Os albergues, para funcionar, eles precisam ser descentralizados. O morador de rua, lá da região continental, ele não vai atravessar a ponte para vir... Presidente, está inviável. Presidente, está inviável. Está inviável hoje a sessão. Vereador, por favor, tem vereador na tribuna. A gente só está discutindo aqui um assunto. Então, eu senhor, peço desculpa. depois? Obrigado. Ok. Silêncio no plenário, por favor. Então, vereador Lela, e nessa sua direção de discutir na audiência pública, e eu reforço que tem que haver a descentralização dos albergues. Um no norte, um no continente e um no sul da ilha. Por quê? Mas a região continental, ela não pode ficar desabrigada. A questão do albergue, o senhor imagina, vereador Pedrão, lá em Coqueiros, os moradores de rua, o senhor pedir para atravessar a ponte para achar um abrigo. Não pegam ônibus, não pegam táxi, não pegam Uber. A descentralização ela é fundamental. Se não conseguir descentralizar para o norte ou para o sul, mas pelo menos um no continente. E nós conseguimos fazer esse aqui com recurso zero dos cofres públicos. O vereador Lino estava lá na inauguração e sabe, nós inauguramos um albergue sem R$1 da prefeitura. As próprias lojas e empresas ajudaram. E hoje, vereador Vanderlei, nós atendemos 70 moradores de ruas diariamente. Mais de 4.000 já foram atendidos. Agora, eu penso que nós temos que tentar, junto, inclusive com o comércio do continente, buscar essa parceria que foi um case de sucesso. Uma parte, vereador Lino Pérez. Não, eu quero parabenizar que o vereador está colocando um conceito interessante, que é o conceito da descentralização, e não só de sempre colocar morador de rua, centro de Florianópolis, que já está sendo contemplado, e eu acho talvez mais um na área central, quem sabe. Mas esses três que você está colocando, é fundamental no continente, que é 1/3 da população. Florianópolis, no norte e no sul. Então, acho que é importante fazer uma campanha nessa direção de acolher esses 600 moradores, que o vereador ainda há pouco já tinha citado esse número, para cobrir essa grave demanda. Uma parte, vereador Lela. Obrigado, vereador Tiago, que enaltece, cresce o debate diante de um requerimento tão importante e que traz um dado importante, até porque Vossa Excelência teve à frente da assistência social e naquela oportunidade conseguiu desenvolver um grande trabalho justamente com essa questão desse albergue que foi aberto, e a experiência lá já que o senhor teve, traz agora ao plenário essa informação, que vê só como o plenário é importante para isso. De a gente entender que no continente, os moradores de rua que estão lá, precisam também da política pública que é desenvolvida no centro da cidade, que hoje também tem uma grande dificuldade, por isso essa audiência pública é importante, para que o novo grupo que está lá na assistência social, à frente da assistência social, possa, através dessa experiência dos vereadores, através do trabalho que a gente tem, às vezes, de interlocução junto às associações, que muitas delas já ajudam no centro da cidade, grupos da Sopa, Terça da Sopa, tem o Grupo Resgate, outros grupos que se doam para esse trabalho, e que, ouvindo eles, pode ser muito útil para que a gente possa acrescentar experiências e melhorar o trabalho da atenção. Obrigado, vereador Vanderlei. Uma parte, vereador Pedrão.
Vereador Tiago, eu realmente concordo com Vossa Excelência. Trabalhei durante muito tempo da minha vida com projetos ligados aos moradores de rua. Ainda atuo voluntariamente no projeto Resgate, Grupo Alimentar. E realmente Florianópolis, nesse momento, está com cerca de 1.200 moradores de rua, sendo 840 aproximadamente na região central e o restante, os 400 restantes, na região continental. Por isso é mais do que justo oferecer esse serviço também na parte continental da nossa cidade e em bairros mais afastados, como o norte e sul da ilha, que também possui essa problemática e precisa, sim, de uma política pública. Um minuto a mais. Obrigado, vereador Pedrão. E a experiência que nós tivemos aqui, ela é uma experiência, é um case de sucesso em albergue público municipal. Por quê, vereador Dalmo? Porque nós conseguimos, junto com os empresários, os lojistas, que eles abraçassem a ideia da criação do albergue. E nós não gastamos nenhum real dos cofres públicos. E agora, vereador Pedrão, se a questão do continente, a meu ver, é uma atenção que nós devemos dar e com urgência, porque nós temos hoje lá mais de 800 moradores, sendo que boa parte desses moradores de rua são da região continental. Nós temos que ter ali um abrigo, né, pelo menos agora, né, nesse momento de frio. Então, eu sou defensor, eu acho que é uma política pública de governo que deve ser encampada, mas não só com a questão do poder público, mas também os empresários da região continental e os vereadores aqui. Encerrado o tempo dos requerimentos, suspendo a sessão por 3 minutos.